Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 1. Atingindo o alvo, hipergraça a milenarismo. Original publicado no dia 24 de setembro de 2018. Muitos têm pedido uma palavra semanal e decidimos fazer isso. Portanto, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Palavra da Semana. Há um tempo atrás, tive uma visão de uma flecha atingindo o centro de um alvo. Orei a respeito disso por um tempo e o Senhor me deu Isaías 49, 1, 2. Ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez bênção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu. E me pôs como uma flecha limpa, polida, e me escondeu na sua aljava. Isso é uma palavra profética a respeito do Senhor Jesus Cristo, onde ele foi a flecha que atingiu o alvo. Seu pai era o arqueiro. Havia um plano e propósito para Jesus e ele veio ao mundo com uma missão. Ele não ficou dividido em relação a isso. Quando estava crescendo, ele se submeteu a seus pais. Aos 12 anos, temos um vislumbre de sua vida. Lucas 2, 42, 46. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ele tinha somente 12 anos. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Jesus veio ao mundo e, depois disso, levou muitos anos até ouvirmos algo novamente a seu respeito, pois ele era a flecha que foi escondida por seu pai na aljava até o momento certo para sair. Lemos isso aos 12 anos de idade, e pouco sabemos a seu respeito até 18 anos mais tarde. Ele estava aguardando a plenitude do tempo para cumprir sua missão. Qual o simbolismo da flecha? Porque ele foi simbolizado como uma flecha que atingiu o alvo em cheio, lançada por seu pai? A flecha contém penas, e isso representa estabilidade. Isso é muito importante, e depois falaremos mais sobre isso. Atualmente, há muitas coisas no corpo de Cristo que estão criando instabilidade e falsa doutrina. Precisamos atentar para isso. As penas mantêm a flecha estável, bem balanceada. Não se desvia facilmente por qualquer vento, ou seja, doutrina. A flecha também era polida. Tem que ser perfeitamente reta. Do contrário, mesmo se tiver envergada um pouquinho, ela se desviará do alvo quando for lançada. Por causa do efeito da aerodinâmica sobre ela, um pequeno ponto amassado fará com que ela desvie e não acerte o alvo. A flecha era bem polida, perfeitamente reta para que cumprisse sua missão, ou seja, acertasse o alvo em cheio. Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Isso vemos atualmente no corpo de Cristo. João 14,30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Satanás olhou a vida de Jesus, vez após vez, para ver se encontrava um ponto de acesso, uma falha em seu caráter. Por causa disso, ele atingiu o alvo, que foi a cruz. Ele não ficou dividido de qualquer forma. Isaías 49:2. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Muitos de vocês têm estado na aljava por um bom tempo, e têm indagado a respeito do propósito final de tua vida. Ele está prestes a tirá-lo da aljava, uma flecha polida. Você tem sido polido, tem passado por adversidades e muitas coisas, mas tem seguido reto. A ponta da flecha significa a palavra de Deus em sua boca. Essa geração precisa saber a respeito do seu destino. Salmo 45:5.
e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Jesus não estava distraído, nem foi levado por outro caminho. Ele cumpriu sua meta. Você foi enviado com um plano. Precisamos cumprir nossa meta, sem distração. A maior colheita já vista pelo mundo está muito prestes a começar, e será fenomenal. No entanto, a seara não é o problema, a igreja é. A colheita virá. Há vários anos atrás, estava em uma reunião de oração intercedendo para a vinda da ceifa. O Senhor veio e sentou-se ao meu lado e disse que já poderia ter trazido a seara. No entanto, a igreja não está pronta. Ore para que Ele envie trabalhadores, ceifeiros ao campo. Se você é um pastor, o que faria se repentinamente adicionasse 10.000 pessoas à igreja? Esse é o tipo de colheita que virá e acontecerá rapidamente. Se isso acontece, a maioria estaria despreparada. Você está treinando os jovens, as pessoas para lidar com isso? Precisamos de duas coisas: discernir o que Deus propõe fazer e visão para lidar com isso. Você tem um plano? A onda que varrerá muitos para o reino de Deus está vindo. Estamos vivendo em um período do final dos tempos. As palavras últimos dias ocorre 8 vezes na Bíblia, e o número 8, 80 vezes. Isso é significativo, pois 8 representa o final de um período e o início de outro. Estamos bem nesse momento, onde o que é antigo está indo embora e o propósito final de Deus nos últimos tempos começará a se revelar. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos perigosos, difíceis virão. Se olharmos ao redor do mundo, vemos que há muitos lugares nas grandes cidades que devem ser evitados por causa do perigo. Tempos difíceis, perigosos estão vindos, mas há coisas boas também. Atos 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. O resultado disso será no verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As pessoas só precisam invocar seu nome e serão salvos. Pedro fala a respeito da igreja nos últimos dias. 2 Pedro 3, 3 e 4. Sabendo primeiro isto, note que ele disse primeiro, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Há uma doutrina muito perigosa em certas partes da igreja, particularmente nas carismáticas, que é a doutrina de amilenarismo. É uma palavra grega que significa não milênio. É a descrença de que Jesus literalmente reinará por 1000 anos nessa terra. Essa doutrina ensina que a igreja ainda continuará por centenas de anos, enquanto aos poucos ela se ajusta, traz o reino de Deus à terra, que há muito tempo pela frente e que não há um milênio físico onde Jesus reinará nessa terra. Acabamos de ler que primeiro virão aqueles que indagarão onde está a vinda do Senhor, a promessa de sua vinda, que seus ancestrais haviam pensado nisso e não aconteceu, e que as coisas caminharão como sempre. Não será assim. As coisas não caminharão como sempre. Estamos à beira de uma grande mudança na Terra. Portanto, cuidado com essa doutrina. Ela foi designada para manter a igreja despreparada para o retorno do Senhor. Muitos creem que talvez ainda tenhamos mais 1000 anos antes de sua volta. É um engano cuja intenção é não permitir que a igreja se apronte para o retorno do Senhor. Mateus 25, 1 a 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas ou tolas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas.
E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Isso é muito sério. As lâmpadas se apagavam. Lembre-se que todas elas são virgens, ou seja, são cristãos. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Lembre-se que todos eram cristãos. Muitos perderam óleo em suas lâmpadas. Lemos: à meia-noite. É onde o reinado milenar de Cristo entrará na terra. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, sedutores e a doutrinas de demônios. Palavras fortes. Ele está dizendo que nos últimos tempos muitos abandonarão doutrinas experimentadas e comprovadas, básicas.